Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, como está? Oi, Sardenberg, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Vera, que nos acompanha em áudio e vídeo. E o assunto, Vera, é essa questão aqui do Código de Conduta dos Tribunais Superiores. Assunto que está mais do que necessário, assunto mais do que necessário, não só porque foi levantado o tema pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, como pelos diversos episódios de comportamento impróprio, a gente diria comportamento impróprio de vários ministros, né? E tem uma declaração aqui do ministro Gilmar Mendes dizendo que o código, primeiro que não precisa de código, segundo que se for feito o código tem que ser feito dentro do Supremo e não de fora para dentro. Quer dizer, o Supremo não quer, a rigor, não quer saber de código, né? É engraçado, né, Sardenberg? Porque quando teve a reforma do Judiciário, ali no governo Fernando Henrique, no FHC2, e que se criou o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, o ministro Gilmar Mendes era um entusiasta da ideia de um controle externo para a magistratura ali. Tudo bem, é dentro do sistema de justiça, mas de alguma maneira exerce um controle externo, só que não atinge os ministros do Supremo. E daí porque a necessidade de um código de conduta para ministros de cortes superiores. Vários países do mundo têm modelos diferentes desses códigos. Eles têm em comum uma característica... Oi, desculpa. Derrubei o fone. Explicando aqui aos ouvintes que a Vera derrubou o próprio fone, mas já estamos ok. Vera, o código de conduta para comentaristas também no dia de Natal. Vamos soltar. Não seria um código de conduta, não seria um código de conduta, seria um treino de habilidades manuais. Esse, para mim, seria fundamental, Sardenberg. Sardenberg, mas se tomando. Eu dizia que esses códigos têm em comum o fato de que eles não têm poder coercitivo, né? Eles não estabelecem sanções para comportamentos que ferem aquele conjunto de normas, mas, ainda assim, eles são um indicativo que funciona para a sociedade, para a imprensa, para o Ministério Público, como um balizador da análise da conduta desses magistrados. E esses códigos também têm em comum uma coisa que é importante, que mostra o porquê da necessidade, que é o seguinte: você se portar com independência, imparcialidade, isso deveria parecer óbvio, mas também muitos deles trazem aparentar esta imparcialidade e essa independência para a sociedade, ou seja, você tem de também ter uma conduta que a sociedade entenda e leia como isenta, imparcial, etc. E isso abrange uma série dessas condutas que a gente está discutindo aqui por parte de ministros do Supremo. Porque o ministro Gilmar deve achar perfeitamente normal um ministro pegar um jatinho que é ali arranjado por um advogado que, por acaso, tem uma ação no Supremo, e olha, veja que coincidência, também é um advogado que de repente tem alguma relação com o escritório de um parente do ministro, olha só que coincidência. Só que para a sociedade isso não é ok. Isso não isso levanta uma série de dúvidas a respeito da imparcialidade desses ministros. Então isso não deveria poder, e eles deveriam ter alguma coisa que pelo menos os instasse a não adotar esses comportamentos, a aceitar um monte de convite, fazer um monte de palestra paga por empresa. Isso, a rigor, diz que o ministro vai julgar dessa ou daquela maneira? Não diz, mas para a sociedade é um indicativo grande de falta de independência, e isso não deveria acontecer, e um código de conduta poderia, pelo menos, constranger os ministros a se pautarem por uma série de normas que deveriam ser óbvias, mas não estão sendo cumpridas hoje em dia. Vera, você que conhece Brasília tão bem, Brasília parece que estimula esse tipo de comportamento, né? Há uma misturança ali de juízes da Suprema Corte, empresários, advogados,
políticos, eles se encontram nas mesmas festas, nas mesmas solenidades, nas mesmas palestras, nos mesmos eventos, eventos patrocinados por empresas privadas e tal. Há eu não ia dizer sei lá, uma confraternização, digamos assim, que não cabe bem, né, para um juiz da Suprema Corte. Concordo com você, mas eu estenderia um pouco o alcance geográfico disso, porque muitas dessas coisas acontecem fora do âmbito de Brasília. Alguns desses grandes grupos que promovem eventos no exterior, chamam os ministros, eles estão sediados aqui em São Paulo. Então, eu acho que tem um estímulo por parte também do empresariado, da Faria Lima, das grandes bancas de advocacia criminal que ficam em São Paulo, por essa espécie desse lobby ali com ministros do Supremo. E isso eu acho que tem essa ponte aérea, e principalmente São Paulo, Brasília, que estimula isso. Mas tem escritórios do Rio, que tem também lobbies grandes com ministros do Supremo. Então, essas grandes bancas que ficam aqui no eixo Rio-São Paulo, mercado financeiro, grupos empresariais, exercem essas relações aí bastante próximas, não só com magistrados do Supremo, mas também do STJ, também com o Tribunal de Contas da União, etc., Isso. que é uma certa promiscuidade, eu concordo com você. E eu acho que um código de conduta poderia ajudar a fazer um muro ali, uma muralha entre isso. Por exemplo, ditando óbvio, se você tem ações de uma determinada empresa ou de um determinado grupo tramitando no seu tribunal, você não deveria ir a eventos custeados por esse tribunal, muito menos voando às expensas, aliás, por esse escritório, não deveria voar às expensas desse escritório, não deveria a eventos promovidos por esse escritório, por esse banco, por essa empresa, etc. E se viajar, e se fizer palestra, por exemplo, os ministros dizem qual é o problema de fazer palestra num evento. Ok, então devia ter transparência, dizer quanto ganhou, quanto gastou, como é que foi a viagem, quem pagou, né? Teria que ter esse tipo de transparência, né? Eu acho que deveria ter uma vedação, mas se a gente aprovar um código, digamos, que permita que tenha essa cláusula que você está mencionando, de obrigatoriedade de transparência, obrigatoriedade de publicação de agendas, né? Todo mundo que você vai receber, você tem que pôr numa agenda. Tudo isso constaria de um código de conduta. E o ministro Gilmar falou, teria que ser feito internamente. Tudo bem que está dando a ideia, como você mesmo lembrou, é o próprio presidente do Supremo. Então, que seja feito internamente, mas que seja feito, né? Mas é que precisa ter um controle externo do judiciário, né? Quer dizer, o Supremo se julga não controlável, digamos assim. Se julga como última instância, aquela história de que é o que erra por último e tal. Mas deveria ter algum controle, porque, por exemplo, os ministros do Supremo são aprovados pelo Senado, né? Quer dizer, o Senado que, no final das contas, aprova a nomeação dos ministros do Supremo. Devia ter algum controle por parte do Senado também, né? O que eles dizem é que a Constituição já faz esse controle, né? Mas é uma coisa ali bastante retórica essa resposta. Na Corte Suprema dos Estados Unidos também não tem um órgão de controle externo que ali julgue a conduta dos 9 magistrados. Mas existe desde 2023 esse código, que é um código que toda a sociedade tem conhecimento, que está público e que, portanto, funciona ali como um balizador, um constrangimento. É um mínimo, mas eu acho que a gente deveria, pelo menos, ter esse mínimo. E que foi código esse americano que foi estabelecido porque foram casos em que ministros estavam aceitando favores de empresas privadas, né? Exatamente. Ainda não se chegou a esse seu modelo de um controle externo para a Corte Suprema lá, mas pelo menos o código lá já existe. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom Natal para você, seus amigos, sua família. E nos falamos o quê? Dia 26 estou aqui, dia 26, no Enterro dos Ossos. Nos falamos dia 26. Olha, um bom Natal, Vera. Para você também, Sardenberg, para sua família, para todos os nossos ouvintes, para quem assiste o CBN Brasil. Uma noite de muita confraternização, amor familiar e presença, e um almoço igualmente gostoso para todo mundo. E para quem acredita, né, no caráter religioso da data,
seja um momento também de muita congregação espiritual. Até mais, Vera. Até. Tchau, até. Tchau, tchau.